Agora sim, vamos começar o nosso Capoeira Show com ela. Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo. É para sua vida, é para sua alma, é para o seu espírito, é para você se renovar, se reavivar, é para você ser feliz. Bora lá. Hoje eu tenho algo importante para falar para você. Eu estava até vindo para cá e meditando a respeito desse assunto. Porque existem pessoas, escute, eu acho tão engraçado isso, chega eu dou gargalhadas depois. Eu dou muitas gargalhadas com certas pessoas que, por exemplo, não têm conhecimento nenhum das coisas de Deus. E é difícil, hoje em dia, antes até que era um pouco mais fácil, mas hoje é muito difícil. Hoje a gente tem que estar bem preparado. Hoje nós temos que estarmos assim, hoje em dia, nós temos que estarmos assim, bem mesmo, sabe? Estudado, minuciosamente a gente tem que estudar as coisas de Deus hoje, para que a gente possa, pelo menos de 10, convencer uma pessoa sobre Deus. Sobre Deus. Porque tem tanta gente por aí que fala de Deus que não tem nada a ver com Deus, que não é brincadeira não. E você vai falar de Deus, ela não quer ouvir, nada convence ela mais. Por isso que eu disse que hoje a gente tem que estar bem preparados para lidar com certas pessoas que nós queremos salvar. Nós não queremos o mal, não. Oferecer Jesus para elas não é oferecer o diabo, não. Não é oferecer o mal, o inferno para ela, não. Falar de Jesus para ela, falar de Jesus para você, o que eu faço aqui todo dia, não é oferecer coisa ruim para a sua vida, não. Pelo contrário, é oferecer a salvação, vida eterna no céu, com o Senhor, o teu Criador, o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oferecer Jesus para as pessoas hoje é ter esse desejo, essa vontade. Só que algumas pessoas não querem isso. Você vai falar de Jesus para elas, elas torcem os beiços, o nariz, o focinão. O nariz. Sabe que tem dia que eu prego para os meus cachorros lá em casa? Só para me fazer uma comparação. Eu prego para os meus cachorros lá em casa. Mel e Poli não, Poli já morreu. Mel e Brutus. Eu fico pregando, eu fico estudando a palavra de Deus, aí eu vou pregar, aí eles estão deitados assim, aí eles olham para mim, ficam olhando, e eu me dirijo a eles e vou falando, e a atenção deles para mim é tão incrível. Eu sei que eles não estão entendendo nada, ou estão, mas ficam olhando para mim com um olhar de atenção tão grande, que a gente não vê em certos seres humanos, rapaz. Tem uma mensagem dessa aqui. Falando uma mensagem dessa daqui, tem gente que desliga o rádio, tem gente que sai da live, tem gente que não dá atenção, porque nem tempo diz ter para as coisas de Deus. Aí depois quer ser próspero, aí depois quer ser abençoado, aí depois quer ter Deus na vida dela, como se você não dá importância para eles. Para Deus Todo-Poderoso ou Ele mesmo, porque os três são um. Para o Todo-Poderoso Deus, para o Senhor Jesus e o Espírito Santo na sua vida. Você não dá atenção para Ele. Como é que você quer que Ele dê atenção para você? Não tem como. Não tem como. Olha o que está escrito no livro de Gênesis 39, a partir do verso 21. Gênesis 39, verso 21, versículo 21, diz assim: o Senhor, porém, era com José. O Senhor era com quem? Com José. Ele foi benigno. Ou seja, o Senhor lhe fazia bem. Desculpa. O Senhor lhe fazia bem. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, o Senhor lhe deu graça perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. O carcereiro confiou tanto em José que deixou todos os presos na responsabilidade de José. E ele, José, fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro, quer dizer, o carcereiro não se preocupava de
todas as coisas que estavam nas mãos de José, na responsabilidade de José, porquanto o Senhor era com ele. O Senhor era com quem? Com José. E tudo que ele fazia, tudo que José fazia, o Senhor prosperava. O Senhor prosperava. O Senhor abençoava. O Senhor abençoava. Agora eu te pergunto, quem era José? José era uma pessoa que o pai dele falava de Deus para ele e ele não dava importância, ele não dava atenção. Era assim? Não. José era um homem, um filho de Jacó, que quando Jacó falava de Deus para ele, porque esse é o papel fundamental dos pais, e sobretudo, principalmente nos dias de hoje, meu Deus, onde no mundo jaz o maligno. A gente vê isso por aí, explicitamente. O diabo tomando de conta de famílias, o diabo tomando de conta de filhos, o diabo tomando de conta de tudo. Agora, por que o mal está crescendo? Por que o mal está se desenvolvendo nesse mundo? Porque Deus, para muita gente, não vale mais nada. Juro para você. Pode fazer uma análise geral. Deus não vale mais nada para muita gente. Deus não é nada para muita gente. A ideologia do diabo é mais agradável, é mais prazerosa do que a ideologia de Deus. Pode ver. Está explícito isso. Agora é fácil observar. Como, Carlos Lima? Quando as pessoas dão valor à ideologia do diabo, a vida delas é uma desgraça. Mas o diabo diz que não é não. Você vai se dar bem, você vai ser feliz. Pode ver, uma pessoa que é de Deus, quando ela se afasta de Deus, sabe qual é a primeira sensação que ela tem de prazer? É aquela sensação de liberdade. Digo isso porque já aconteceu comigo. E acontece com muita gente que eu questiono. A primeira sensação que o diabo dá a uma pessoa que se afasta de Deus, pode prestar atenção, é aquela sensação de liberdade. Aí ela quer extravasar. Ela quer fazer tudo que ela estava sendo proibida de fazer, e que é errado, e que é desagradável a Deus, e que é da vontade do cão. Ela faz de tudo. Aí a vida dela se torna uma desgraça, uma miséria. Mas o diabo diz que é bom, tá bom, e vai melhorar, não se preocupe, não vai melhorar. Como? Ele só diz que vai melhorar, mas não dá a sugestão, ou não diz como vai melhorar. Porque o diabo só tem 3 objetivos, 3 na vida de uma pessoa. Qual é, Carlos Lima? Matar. Ele quer matar, roubar e destruir. Se ele disser que faz outra coisa além dessas 3 que eu citei agora, porque ele é mentiroso, vagabundo, não vale nada, é pobre, cego, nu, mentiroso, pai da mentira, porque não se firma na verdade. Ele odeia a verdade. Agora, a pessoa que tem a ideologia de Deus, o que é ideologia? É pensamentos, é desejos, é vontades. A pessoa que tem a vontade, o desejo, a ideologia de Deus, vê se ela não é próspera, vê se ela não é abençoada. Está aí José, exemplo maior. José, ele tinha a ideologia das coisas de Deus. Qual é a ideologia das coisas de Deus? Que eu repito, vontade, desejo, querer. Ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria cumprir as ideias, a ideologia de Deus. E a parte de José, quando ele estava lá preso, ainda que estivesse num presídio, numa cadeia, a parte de José era fazer o seu melhor. E a de Deus qual era? Era prosperar tudo que ele fazia. Mesmo estando ele lá, e ele tinha essa certeza, a fé dele nunca desapareceu, nunca sumiu, porque mesmo em meio a um problema terrível, José confiava em Deus, o Deus que o pai dele falava, o Deus que o pai dele exaltava, o Deus que o pai dele glorificava, aleluia, oh glória a Deus.
José tinha confiança nesse Deus. Por isso, ele tinha que fazer para Deus o que ele podia fazer de melhor. Para quê? Para que pudesse prosperar. Porque se José estava diante de um problema, ao invés de algumas pessoas, por exemplo, quando está em meio ao problema, diz, eu estou passando por esse problema porque eu estou tentando agradar a Deus, o diabo está se levantando, então vou deixar de agradar a Deus para agradar o diabo, para ver se o problema desaparece. José não era assim não. José, mesmo estando diante de um problema, de uma dificuldade, José procurava agradar mais e mais a Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele teria vitória, ele teria prosperidade em tudo que ele fizesse. E aí, em meio a problema, ao invés de José desistir de Deus, ele fazia ainda cada vez melhor. Tudo para agradar a Deus. Porque ele sabia que agradando a Deus, Deus satisfaria o desejo do seu coração, que era sair daquela cadeia, que era sair daquela prisão. Aí eu te pergunto, no final da história, José saiu daquela cadeia, José saiu daquela prisão, para onde? Aleluia, meu Deus. Meu Deus, que coisa forte, chega, me arrepio, ó. Oh, meu Pai do céu. Aí ele saiu da cadeia para ser o quê? Para ser governador do Egito. Sabe o que era ser governador do Egito naquela época? Governador do Egito era ser o segundo homem mais poderoso do mundo. Do mundo! Por que não foi o primeiro? Por que ele não tomou o lugar de Faraó? Por quê? Porque ainda assim, José era humilde. José era humilde. José aceitava tudo que Deus desse para ele. Talvez se Deus tivesse dado primeiro o poder, todo o poder a ele para ser o primeiro homem do mundo, talvez ele tivesse acabado com o relacionamento com Deus. Deus sabe todas as coisas. E é desse jeito, pessoal. José era confiável. José, tudo que ele fazia prosperava. O carcereiro não se preocupava com nada. José dizia assim, eu vou fazer isso assim, e o carcereiro dizia, faça, se você está querendo fazer, faça, porque se você vai fazer, eu sei que vai ser o melhor, porque José não trabalhava para o carcereiro, José trabalhava para Deus, era para Deus que José trabalhava. A gente não tem que trabalhar para homem, a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que ser diferença. A gente tem que ser diferenciado dos demais. Quem é de Deus. Porque eu não tenho que trabalhar para homem. Eu tenho que trabalhar para Deus. Eu tenho que... A própria Bíblia diz isso. Eu não tenho que fazer as coisas como que para os homens. Mas sim para Deus. Eu não trabalho aqui. Não é para Gênesis. Não é para ninguém. Eu trabalho aqui. É para Deus. Eu faço as coisas aqui como se eu estivesse fazendo para Deus. Era assim que José fazia. Por isso que Deus o prosperava. Porque Deus via que o que ele fazia não era como para os homens, mas sim como para Deus. E o carcereiro sabia que tudo que José fizesse, tudo que estivesse nas suas mãos, nas mãos dele, de José, seria feito da melhor maneira. O carcereiro via o Deus Todo-Poderoso na vida de José. Eu te pergunto, alguém pode ver Deus na tua vida? Você não diz que é de Deus? Você não diz que é uma pessoa de Deus? Você não diz que você é uma cristã? Cristão é aquele que segue a Deus, que anda como ele andou. Ou será que você é apenas um crente meia boca, que ninguém vê Deus? Até de andar com a Bíblia você tem vergonha. Até de falar de Jesus para alguém você tem vergonha. Quando te perguntam se... Quando te perguntam se você é crente, você nega, diz, não sou não, é porque eu sou evangélico não praticante. Carlos, como é que uma pessoa pode ver Deus na minha vida através das suas atitudes? Uma pessoa pode ver Deus na minha vida através das minhas atitudes. Não é atitude de gente borocochô, de gente fraco, de gente... estão pisando ali, estão humilhando o Carlos Lima ali. Não, eu parto para cima.
Deus é corajoso, é valente. Deus odeia quem é fraco, quem se deixa humilhar. Porque quando você se deixa humilhar, é porque você está deixando Deus ser humilhado na sua vida. É porque os humilhados serão exaltados. Mentira! Está lendo errado. Na minha Bíblia não está escrito que os humilhados serão exaltados, não. Na minha Bíblia diz que os que se humilham a Deus é que serão exaltados. E assim deve ser hoje, pessoal. Porque Deus é o mesmo ontem e hoje, será para todo sempre. Ele continua prosperando os seus servos que fazem tudo quanto devem fazer e onde estiverem, para que Ele, o Todo-Poderoso, seja glorificado na sua vida, seja visto por meio das suas atitudes de seus servos. Não adianta esperar que as pessoas vejam Deus por meio de suas palavras somente. Suas palavras não valem nada se não tiver obras, se não tiver ação, como a ação de um filho de Deus verdadeiramente. Não importa onde você esteja, não importa quem seja seu patrão ou como seja o seu trabalho, valorize, se destaque, faça as coisas da melhor maneira, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. José se destacou na prisão. Ele poderia ter desanimado por ter ido para parar lá naquele lugar fétido, sombrio, fedorento. No entanto, mesmo na prisão, Deus estava com José. Deus está com você, onde você estiver. Deus estará com você, onde você for. Eu ouvi isso ecoando dentro do meu coração uma certa vez. Eu também era assim, crente meia boca. Eu era assim também. Falava de Deus, mas não mostrava Deus na minha vida para as pessoas. Até que um dia, eu reclamando, Ele teve que fazer algo para que eu me convencesse definitivamente que Ele estava comigo. Eu quase atropelei o meu filho. Eu quase passei com um carro por cima do meu filho. E por um milagre do próprio Deus, o carro parou, o pneu, a menos de um palmo do corpo do meu filho. Quando ele gritou aqui, dentro de mim: se tu não tem estrutura, não me pede provas. E Deus me disse outra coisa que eu não posso falar. Não posso dizer, porque Ele falou para mim. E eu guardo isso comigo até hoje. Pergunta se eu tenho mais desejo, vontade de largar Deus por causa de problemas. Porque quando se tem uma experiência verdadeira com Deus, é impossível o diabo oferecer todo o reinado desse mundo, todo o ouro e toda a prata desse mundo, e você cair, e você ceder a essas tentações. Por quê? Porque você sabe que com Deus é bem melhor. Você sabe que as ideologias, as ideias, os pensamentos, a vontade, os desejos de Deus são bem melhores do que a ideologia, os desejos e a vontade de Satanás. Vez ou outra, uma pessoa parte aí. E aí? E quando for eu penso nisso todo dia. Eu quero e desejo viver Cristo todo dia. Porque eu não sei a hora que eu vou partir daqui. Eu não sei a hora que Jesus vai voltar na minha vida. Mas na hora que Ele voltar, eu quero estar preparado para subir com os anjos dele para o céu. José não se tornou um rebelde porque estava passando por problemas. José não desistiu de sua salvação. José não blasfemou contra Deus porque estava numa prisão, porque estava enfrentando um problema sério na sua vida, distante da sua família. Ele continuou fiel a Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava ali com ele. E aí obteve os benefícios desta fidelidade com Deus.
Continue fiel a Deus em qualquer situação que você passar na sua vida, fazendo o seu melhor onde você estiver. Faça de Deus a sua prioridade. Escute Ele falar. Acalme o seu coração e viva as bênçãos de Deus na sua vida. Itapuí é show. Bom dia. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe o seu dia. Bom dia.